Fala, pessoas, e aí, tudo certo, tudo tranquilo? Meus segundos anos, e aí? Tudo tranquilo, né? Hoje é dia de a gente continuar aí mais essas aulas aí dos segundos anos, tá? Eu quero já mandar um abraço aí para todo mundo aí que vem me acompanhando, um abraço para todo mundo que tira print aí dessas aulas, manda a foto para mim, continue mandando, viu? Vocês tiram print lá, coloca no Instagram, marca @AndreiBio, beleza? Pode botar lá que eu reposto todo mundo. Tá, pra quem não me conhece, é um prazer aqui, seja muito bem-vindo, tá? Eu acho difícil não me conhecer, tá? Aqui no EducaPE, mas pra quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Andrei, eu sou professor de Biologia aqui do EducaPE, a gente aí tá desde o começo aí do projeto aí, tentando aí ajudar da melhor forma possível aí o andamento do ano de vocês, beleza? Mas assim, antes da gente começar a aula, eu preciso dar uma informação importante pra vocês que são dos segundos anos. Olha, lembrem que essa semana começou as inscrições do seriado, tá? Começou as inscrições do SSA2 da UPE. Você que está assistindo essa aula agora e já fez o SSA1, lembrem, tem que se inscrever no seriado 2. Tem que se inscrever no SSA2, tá? É tranquilo, você vai lá no site que você fez ano passado, aí agora você não vai clicar no seriado 1, você vai clicar no seriado 2. Usa a senha do ano passado e já vai ter teus dados lá, tu vai ver que tu vai ganhar muito tempo na inscrição. Agora, eu preciso que vocês façam essa inscrição para que vocês continuem no processo. Lembrem que é a forma mais fácil de vocês entrar na universidade, tá? Então assim, aí eu já vou aumentando aí o abraço aí para todos os meus amigos professores aí, em especial a galera de biologia aí da rede, tá? É muito orgulho estar aqui representando vocês, mas aí eu vou pedir a ajuda de vocês também. Fiquem no pé desses meninos para eles se inscreverem no seriado 2, tá? Você, segundo anista que tá me assistindo, ei, monstrinho, tudo segundo ano, tu tem que se inscrever no seriado 2, tá? Eu sei, André, mas já começou essa semana. Tem um mês de inscrição. Eu sei que a gente tem um mês aí para se inscrever, mas não deixa para a última semana, porque se acontecer algum problema aí na confirmação da inscrição, ainda dá tempo de tu ir atrás da UPE e ver o que é que tu pode fazer. Tá? Por favor, não deixa para a última hora, beleza? Não deixa para a última hora. E toda vez que eu estiver aqui no EducaPE, eu vou pegar no pé de vocês sobre isso, tá? Porque esse ano a gente tem que bater o recorde, a gente tem que escrever todo mundo da rede dos segundos anos nessa prova, tá? É importantíssimo porque é a forma mais fácil da gente entrar na universidade pública de qualidade, beleza? A gente tem que entrar na UPE via seriado, a gente tem que fazer isso. Tranquilo? Então, eu peço a ajuda aí de todos os meus amigos professores, fiquem no pé dessa meninada aí, pra galera entrar toda, tá? E assim, você que tá chegando agora aí, você que não me conhece, aí falando do seriado 2, falando de todas as ajudas aí, já tem muita gente que me acompanha, tá? Você pode me seguir lá pelo meu Instagram, @AndreiBio, qualquer coisa, qualquer problema que vocês tiverem, vocês mandam pra lá, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder essa dúvida de vocês, @AndreiBio. E quem quiser mais aulas, fora o EducaPE, fora toda essa estrutura que tá montada para vocês, vai lá no meu canal no YouTube, Biologia com Tubarão, tá? Todo dia tem aula nova, e tem uma playlist lá só do seriado 2. Se inscreve lá no canal, tá? Biologia com Tubarão, tranquilo? Mas assim, passando dessa parte aí dos informes, vamos pra aula. Vamos pro que interessa hoje, tá aqui. Hoje a gente vai continuar falando aí dessa coisa do ser humano e saúde. A gente vai continuar falando dessa parte de saúde. Lembrem que na última vez que eu tive aqui no EducaPE, se você não assistiu, vai lá no canal EducaPE no YouTube, pega as aulas passadas, eu comecei a falar exatamente dessa parte de saúde, tá? Nas aulas passadas a gente falou do sistema reprodutor masculino, falamos de sistema reprodutor feminino e falamos dos meios contraceptivos. Eu disse a vocês que essa parte dos sistemas cai muito no seriado 2 por causa de fisiologia, que é assunto do seriado 2. E os meios contraceptivos, eles aparecem muito na 10ª questão da prova, numa coisa que a UPE coloca lá no programa, que é biologia social, tá? Que fala muito dessa coisa de saúde. Aí, continuando nessa linha aí de biologia social, a gente vai falar exatamente hoje do ser humano de saúde, mas assim, tem a danada da gravidez na adolescência, que entra nessa parte da biologia de saúde, mas a gente vai deixar isso para sexta, tá? Porque hoje é dia da gente falar sobre as famosas ISTs. Ei, hoje é dia da gente falar sobre as ISTs. André, o que é um IST? Menino, é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Aí o que é que acontece? Essa parte dessas infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser cobradas de várias formas na prova do seriado 2, tá? E na prova do Enem também, beleza? Porque o que é que acontece? Vocês vão ter que saber, por exemplo, o agente
causador da doença. O agente patogênico que causa a doença. Você tem que saber se é um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário. Isso é assunto de microbiologia, eu já falei aqui no EducaPE. Isso cai na prova do seriado. E quando vai falar das doenças, aí pode cair tanto na parte de programa de saúde, porque a gente sabe que todo ano a gente tem pelo menos uma questão de doença na prova do seriado 2, como pode cair lá na 10ª questão, misturado com gravidez na adolescência, que é um termo que já apareceu, é um assunto que já apareceu na 10ª questão do seriado, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí o que foi que eu trouxe hoje? Eu trouxe as principais ISTs, essas que mais aparecem na prova dos concursos, tá? Aí o que vai acontecer? Vocês vão olhar, vão ter calma, depois é que vocês anotam tudo, tá? Tranquilo, mas vê o que vai acontecer. A primeira doença que eu trouxe aqui para vocês, cuidado com as fotos, tá? Não se assustem, tá? Mas assim, a primeira doença é a herpes genital, tá? O que é que vai acontecer? Preste atenção. Essa danada dessa herpes genital, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, olha para mim, viu? Olha para cá na televisão, é que essa herpes genital, ó, isso é uma doença viral. A herpes é uma doença viral. E assim, essa herpes genital é causada por um vírus HSV2. Ah, André, mas tem um HSV1? Tem, que é a labial. Se a herpes for labial, é um vírus HSV1. A herpes genital é um vírus chamado de HSV2. Qual é o detalhe? Olha para mim. Não tem cura, tá? Uma vez com herpes, sempre com herpes. Ei, uma vez com herpes, sempre com herpes. Agora você vai dizer assim, tá, André, eu vou passar o resto da vida com essas feridas? Não. Você não vai passar o resto da vida com essas feridas. Você vai tratar as feridas. E depois você vai ter que tratar o seu sistema imunológico. Porque toda alteração que você tiver no sistema imunológico, esses sintomas podem reaparecer. Tá? E assim, André, eu vou morrer com herpes? Não. Tá? Ninguém vai morrer com herpes. Tem que só ficar cuidado. Ninguém vai morrer com herpes. Mas vocês vão ter que tomar cuidado com essa doença. Qual é a grande característica desse vírus? É que ele vai provocar o aparecimento, ó, dessas pústulazinhas, tá? Vamos dizer assim, desses carocinhos de líquido, dessas bolsinhas de líquido. Aí aparece. Aí o que acontece? O problema é que essas bolsinhas elas vão estourar. Quando elas estouram, elas vão liberar um líquido que aonde bate e forma uma ferida, tá? Que assim, na herpes labial é muito característico aqui no canto da boca. Tá? É muito característico no canto da boca. Tem gente que diz assim, André, eu tenho herpes nervoso, eu tenho herpes nervosa. Aí você tem herpes nervosa porque quando você fica estressado, seu sistema imunológico abaixa, aí estoura com herpes labial. A mesma coisa são essas bolinhas, ó, nos órgãos genitais, ó. Você pode ver aqui que aparece um monte de ferimentos, tá? Então vocês podem... Ah, André, e como é que eu faço para não pegar isso? Aí também tem um segredozinho aí para tu não errar em prova nenhuma. Toda vez que for um IST, toda vez que for uma infecção sexualmente transmissível, você sempre relacione isso com uma higiene íntima, tá? Nós temos que ter uma higiene íntima muito boa, tá? E nós temos que ter cuidado, principalmente no ato sexual, nas relações sexuais, a parte da prevenção no ato sexual, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque são esses meios que entram nas provas como principais meios profiláticos da gente não adquirir essas doenças. E assim, quando for herpes genital, você vai ter que marcar que isso é um vírus, tá? Herpes genital é um vírus, que é exatamente o HSV2, tá? Essa é a primeira doença. Vê a segunda. Você vai, meu Deus, lá vem foto. Vem foto. Tá aqui. Segunda doença, tá aqui. Essa segunda doença, eu acho que é uma das ISTs mais faladas no mundo, tá? E nas provas de concurso, eu acho que se você for resolver questões antigas, eu acho que é uma das doenças que mais apareceram em prova de concurso, que também é uma doença viral chamada de AIDS, tá? E assim, dentro do tema AIDS, a gente já teve aí inúmeras questões. Ele pode usar a AIDS só como enunciado e cobrar características de vírus. Eu já vou adiantando que aqui no EducaPE eu já dei aula de vírus. Ah, André, mas eu não assisti. Não tem problema, monstrinho. Tu vai lá no canal do EducaPE, procura lá as primeiras aulas de biologia, tem lá aula de vírus. Você tem que saber as características do vírus. Até por esse problema que a gente está passando hoje. Até pela pandemia que a gente está passando hoje, a gente tem que saber o que é um vírus. Tá? A gente tem que saber as características do vírus, porque com certeza isso vai estar na prova de seriado. Tá? Mas voltando para a AIDS. A danada da AIDS, ela é ocasionada por um vírus que a gente chama de HIV, que é o vírus da imunodeficiência adquirida. Tá? O que acontece? O grande problema desse vírusinho aqui,
que aparece aqui é um vírus conhecidíssimo. Lembrem que ele é um retrovírus, tá? Andrei, retrovírus é um vírus de RNA igual ao Covid, né? O HIV é um vírus de RNA igual ao Covid. O problema é que o Covid é de RNA positivo. Eu já expliquei essa diferença aqui. O HIV é um retrovírus, tá? Por mais que o material genético seja RNA, mas a forma, o trabalho dentro da célula é diferente. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso. Aí o que acontece? O grande problema do HIV é que quando ele entra no corpo do paciente, ele vai destruir a célula que era para matar ele. Ei, olha para mim. Quando um vírus desse entra no corpo, quando um agente desse entra no corpo, a gente sabe que a gente tem um sistema de defesa. A gente tem um sistema imunológico. Dentro desse sistema imunológico, eu tenho um grupo de leucócitos. Ei, menino, olha para mim. Eu tenho um grupo de leucócitos que vocês estudaram lá no primeiro ano, que são os leucócitos ou glóbulos brancos. Tem gente que chama de glóbulo branco, não tem problema nenhum, mostrinho com isso. Mas tu tem que lembrar que quando a gente trabalha com esses glóbulos brancos, eles podem ser ou granulócitos ou agranulócitos. Ou eles vão ser granulócitos ou eles vão ser agranulócitos. Dentro do grupo dos agranulócitos, eu vou ter os linfócitos. E é um tipo desse linfócito que vai atacar o danado do HIV. É um tipo de linfócito que vai atacar o vírus. Mas aí o que é que acontece? Lembrem que eu disse a vocês, há algumas aulas atrás, eu disse a vocês que o danado do vírus, quando ele entra dentro da célula, ele vai ser um parasita específico. Ele vai ser um parasita específico. Tá ligado aquela história que o danado do vírus, ele vai ter uma célula específica para entrar? Tá ligado aquela história que eu disse a vocês que o vírus ele vai ter exatamente um lugar certo para atacar? Pronto. O problema do vírus da AIDS é que o lugar certo que ele vai atacar é o linfócito. Ou seja, a célula que era para matar ele, o vírus se antecipa e entra dentro dessa célula. Aí o que é que faz? Eu já contei essa história aqui no EducaPE. Quando o vírus entra dentro de uma célula para se multiplicar, ele vai multiplicar. Ei, menino, olha para mim. Ele vai fazer os seus filhotes, entre aspas. Mas eu já disse aqui, ele vai pedir licença para sair? Não, ele não vai pedir licença para sair. Ele vai, estoura a célula. Ele vai romper a célula para que os filhotes saiam de dentro da célula, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus. Os novos vírusinhos saiam de dentro dessa célula. Aí o que acontece? O problema é que toda vez que o HIV entra dentro de uma célula para se multiplicar, ele vai matar essa célula. Aí, como isso é uma célula de defesa, aí o que acontece com o paciente? O sistema imunológico do cara começa a cair. O cara começa a ficar sem defesa contra nenhum tipo de vírus. É por isso que um paciente de AIDS, ele geralmente, escuta o que eu vou dizer para entender, tá? Ele não morre de AIDS. Ele morre com AIDS. Porque o que acontece? A AIDS está no corpo dele, o HIV está destruindo toda a defesa que ele tem no corpo, aí o que acontece? Até um simples resfriado pode se tornar uma doença grave para esse paciente aidético. Então, geralmente, o aidético, ele morre com uma doença oportunista. Ele vai morrer com a AIDS mais alguma doença oportunista. Porque já que esse corpo não tem defesa, porque o HIV está destruindo tudo, esse cara qualquer, como eu disse a vocês, até um resfriado vai se tornar uma doença grave. Tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Lembrem que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, com o paciente aidético, mas assim, o cuidado que a gente tem que ter com o paciente aidético são com os fluidos corporais, tá? E principalmente os fluidos corporais, à base de sangue, tá? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o sangue de um aidético e a gente tem que tomar cuidado com os fluidos sexuais do aidético. Agora, olha, pelo amor de Deus, suor não passa AIDS. Ei, suor não transmite HIV, tá? Porque tem gente que é assim, meu Deus, descobre que o cara, não vou nem pegar nele. Ei, menino, ei, suor não pega não. Então assim, a transpiração não tem nada que prove isso, tá? A saliva também não, né, Andrei? Aí assim, a saliva a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado porque a gente não sabe como é que tá a higiene bucal do paciente. Porque o que acontece? Se o danado de um paciente aidético tiver uma pequena gengivitezinha que provocar aqueles microsangramentos, esses microsangramentos podem contaminar a saliva. Aí a saliva vai se tornar um fluido contaminado. Não é que a saliva vai transmitir, tá? É porque a saliva pode ser contaminada por algum sangramento da gengiva. A gente não sabe como é que tá a saúde bucal, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas veja, saliva
Se não for contaminada, não transmite. Suor também não. Urina também não. Fezes também não. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, na verdade, são com os fluidos corporais. Claro, o fluido sanguíneo e os fluidos sexuais. Beleza? Mas assim, e a melhor forma de prevenção, claro, para a danada da AIDS é exatamente a prevenção no ato sexual. Tá? A prevenção no ato sexual, e quando você faz qualquer coisa que vai ter contato com o sangue, tá? Que você fique ligado e use sempre instrumentos descartáveis. Usou, descartou. Usou, descartou, para não ter perigo de contaminação, tá? Mas assim, a AIDS é uma virose, tá? Lembre da AIDS, que é exatamente o danado do HIV, beleza? Depois da AIDS, ó, eu vou ter essa aqui, que é exatamente a sífilis ou luz. Essa sífilis aqui, ou luz, aí veja como já muda. Já não é mais uma virose. Ei, menino, olha pra mim. Já não é mais uma virose. Um copinho agora não. Agora é uma bacteriose. E para quem não lembrava, a sífilis, ó, é causada por uma bactéria chamada de Treponema pallidum. Treponema pallidum. E eu coloquei aqui, entre parênteses, que eu já dei essa aula aqui no Educa PE. Lembrem que isso aqui é uma bactéria do tipo espiroqueta. Ei, espiroqueta é aquela bactéria licoidal. Olha para cá pro quadro rapidinho. Vocês lembram quando eu dei aqui no Educa PE tipos de bactéria? Que a gente mostrou as formas da bactéria. Eu disse a vocês que tinha uma danada de uma bactéria. Olha para mim, mostrinho. Ei, ela é assim, ó. Um formato helicoidal. Ela parece uma espiral de caderno. Parece um fio, do fio de telefone. Tá? Aquele fio de telefone enrolado. Pronto, é exatamente a espiroqueta. Quando você vai identificar ela no microscópio, a gente vê exatamente essa imagem aqui. Tá? Essa bactéria tem um formato que a gente chama de formato helicoidal. Ou, como está aparecendo aqui, espiroqueta. Aí o que é que acontece? Qual é a grande característica dessa infecção? Uma vez contaminado pela sífilis, veja, uma vez contaminado pela sífilis, a grande característica é que vai surgir, ó, um monte de ferimentos na pele do paciente, tá? Vai começar a aparecer exatamente essas bolinhas, ó, essas pustulezzinhas começam a aparecer, e daí, se a pessoa não começar a tratar isso aí, tá? O que é que vai acontecer, ó? Isso vai começar a estourar e vai abrir ferimentos, tá? André, a sífilis não tem cura, não? Tem. Aí lembrem que eu já disse isso aqui. Toda vez que é bactéria, o tratamento é antibiótico. Toda vez que é bactéria, toda vez que é bactéria, o tratamento é antibiótico. É assim, apareceu a sífilis, você vai procurar um médico, tá? O médico vai diagnosticar isso aí, provavelmente com um exame de sangue ele vai diagnosticar isso aí, e ele vai passar o antibiótico certo para a sífilis. Também não é aquela história de tu ir na farmácia e tomar qualquer antibiótico, não, pelo amor de Deus, tá? Tu tem que ir pro médico diagnosticar que aquilo ali é a sífilis, que você tá com a Treponema pallidum para que ele passe exatamente o antibiótico específico para aquela doença. Você tem que ficar bastante ligado nisso, beleza? Não é se automedicar, não. Pelo amor de Deus. Ah, voltando, viu? Ah, Andrei, a AIDS tem cura? Não, viu? A AIDS é a mesma coisa da herpes. A AIDS é a mesma coisa da herpes. Você vive com AIDS. Você vai controlar a doença no teu corpo para viver normalmente. Tá? Aqui não. Aqui tem cura. Tá? Aqui você vai tomar um antibiótico e vai ficar livre disso aí. Então, se aparecer na tua prova de vestibular sífilis ou luz, marca que é uma bacteriose. Marca que é uma bacteriose. Andrei, qual é a prevenção disso? A mesma que eu já disse a vocês de qualquer IST. Ei, menino, você vai ter uma higiene íntima. Tá? Você tem a higiene íntima e uma prevenção e uma proteção no ato sexual, tá? Cuidado com isso aí. Depois da sífilis, ó, eu tenho essa aqui, que também é uma doença que é chamada, que as pessoas não gostam muito da imagem, você vai dizer, meu Deus, eu dei essa imagem. Calma, menino, mas passa rápido. Depois você olha assim, 2 minutinhos você acostuma. Ó, é o cranco mole. Ah, meu Deus, eu não quero mais ser médico. Sim, tu quer ser médico, tu vai ter que ver isso direto. Ai, que eu não quero ser mais, não. Deixa de ser mole. Ó, a gente tem assim, ó, cranco mole. Eita, deixa de ser mole, ó, cranco mole. Nem sabia, não foi combinado isso não, viu? Ó, isso aqui é uma bactéria. Como é o nome dessa bactéria? Essa bactéria é a Haemophilus ducreyi. Essa Haemophilus ducreyi, do jeito que vocês quiserem pronunciar, é a bactéria que vai causar exatamente o cranco mole. Qual é a grande característica do cranco? Ó, o danado do cranco, ele vai fazer com que o órgão genital, ó, tenha várias feridas. Você vai começar a ter várias erupçõezinhas no órgão genital. Claro, além de inflamar, além de você poder ter um inchaço, ficar muito vermelho o órgão genital, vai aparecer, ó, essas feridazinhas aqui.
tá? Você vai começar a ter essas feridazinhas que vocês vão ter que tomar cuidado com ela. A gente vai ter que ter cuidado com essas feridazinhas. Andrei, tem cura, pelo amor de Deus? Tem. Aí aqui você provavelmente vai tomar um antibiótico via oral. E se já chegar nesses estágios aqui de ferimento, você também deve usar alguma pomada antibiótica também para acelerar essa cicatrização. Mas lembrem, cranco mole é um IST e é provocada por bactéria. Cuidado com isso no seriado 2, tá? Cuidado com isso no seriado 2. Depois do cranco, ó, eu tenho a gonorreia. Ó, a gonorreia também é bactéria. A gonorreia também é bactéria. Andrei, qual é a bactéria? É a Neisseria gonorreia. A Neisseria gonorreia é exatamente a bactéria que vai causar essa doença, que vai causar esse IST. Qual é a grande característica? Veja, em casos normais, tá? Preste atenção, olha pra mim que tá acabando, viu? Em casos normais, você vai ter uma inflamação, que aí vai ser uma inflamação tanto do reprodutor masculino como do reprodutor feminino. Aí o que é que vai acontecer? Causando essa inflamação, tanto no reprodutor masculino quanto no reprodutor feminino, ó pra cá, menino, você vai começar a ter exatamente essa liberação desse líquido purulento. Ou seja, o que é líquido purulento? Pus. Pronto. Aquele líquido amarelozinho que a gente conhece como pus vai começar a minar do órgão genital. Tá? Então, por exemplo, você pode ver aqui, ó, no órgão masculino você começa a ter a secreção saindo do canal uretral, tá? E no órgão feminino vai causar essa inflamação, essa vaginite aí, tá? Vai ficar inflamado e vai começar a ter esse corrimento esbranquiçado, tá? Esse corrimento prurido, beleza? Porque vai causar ardência e coceira. Pode acontecer isso também, tá? Você vai ter isso aqui. Agora sim, em casos mais graves, que aí não é tão comum, tá? Mas em casos mais graves, ó, você pode ter também o surgimento de algumas feridas em algumas partes da pele, tá? Em algumas partes desse tecido mole. Tem que tomar cuidado com isso. Mas eu preciso que vocês não esqueçam para vestibular nenhum que gonorreia é bactéria, tá? É a Neisseria gonorreia, beleza? Depois dessa gonorreia, ó, eu tenho essa do protozoário. Ó, ei pra cá, olha pra cá. Eu tenho um protozoário. Meu Deus, protozoário causa IST? Causa. E esse protozoário a gente chama de... esse protozoáriozinho que causa essa IST é a tricomoníase. E esse protozoáriozinho aqui, ó, é um protozoário que a gente chama de Trichonomas vaginalis. Vê o nome dele. Trichonomas vaginalis. Pegando esse nome, Trichonomas vaginalis, você já sabe qual é o sistema que ele mais gosta, né? Você já sabe qual é o sistema que ele mais gosta. Trichonomas vaginalis, tu lembra logo de vagina. Ei, vagina eu falei na aula passada. Lembre que é aquele canal interno do sistema reprodutor feminino. Tá? Lembre que vagina não é a abertura da genitália externa. Lembre que a vagina é um canal interno do sistema reprodutor feminino. Aí o que é que vai acontecer? Esse Trichonomas vaginalis é esse protozoáriozinho aqui. Ei, olha pra cá. Protozoáriozinho flagelado, ó. Eu disse isso aqui a vocês nas outras aulas de Educa PE. Protozoário flagelado, ele é classificado como mastigófora, porque ele se locomove por flagelo. Não esquece esses detalhes, tá? Aí o que é que vai acontecer? Uma vez contaminada por esse protozoário, a mulher vai ter uma inflamação vaginal chamada de vaginite. Ou seja, a vagina ela vai inflamar e provavelmente por causa dessa inflamação, você vai ter o surgimento, ou você vai inflamar exatamente esse canalzinho aqui, chamado de vagina. Essa inflamação é a vaginite. E por causa dessa inflamação, você vai ter a liberação de um líquido prurido que vai causar ardência e coceira, tá? Aí com isso, a gente fecha todas as ISTs que vocês têm que saber para a prova, tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês lá no meu Instagram e lá no meu YouTube, tá? E eu espero vocês aqui na sexta-feira na nossa próxima aula, beleza? Galera, beijo no coração, viu? Valeu!